Boa noite para todos. Pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando de São Paulo. Uma noite fria. Hoje, dia 12 de agosto de 2021. O vídeo é o de número 227, cujo tema é, o título, Entre o Santo e o Profano, eis-me aqui. Nesta quarta-feira, eu preguei na igreja com relação ao púlpito da igreja nessa versão neotestamentária, com relação à tenda da congregação ou tabernáculo na antiga aliança, o que representava cada peça, por menor que fosse, com a qual se deu a construção do tabernáculo, cujo modelo foi dado pelo próprio Deus a Moisés. Mas eu quero tomar como base um texto bastante conhecido que nós encontramos em Eclesiastes, capítulo de número 7. Eu não podia deixar de passar de hoje para falar um pouco, dar uma pitada sobre este assunto. E o versículo de número, a partir do versículo de número 16, Eclesiastes 7 e 16, que diz assim: não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Então temos aqui demasiadamente justo, demasiadamente sábio, demasiadamente ímpio ou demasiadamente louco. Louco não no sentido da demência, mas louco no sentido das ações precipitadas. É isso que quer dizer. Bem, por que eu desejei falar sobre isto? Entre o santo e profano, eis-me aqui. Primeiro, quando eu preguei sobre esse assunto da tenda, comparando o significado de cada lugar de culto, lá na tenda da congregação, no tabernáculo, onde Deus se manifestava ao seu povo diretamente, e como acontece hoje dentro das quatro paredes, que nós chamamos também de igreja, onde a igreja, a eclésia, se reúne e Deus se faz presente por conta da promessa feita à igreja universal, a Assembleia dos Santos. Pois bem, o que nós percebemos ou sabemos pela palavra é que quando Moisés se propôs ou começou a realizar a obra com a ajuda de dois homens cheios do Espírito de Deus, Aholiabe e Bezaliel, para construírem o tabernáculo, trabalhavam eles em buril, desenhando as peças de ouro e tal, tudo que existia dentro do tabernáculo, a pia de cobre, o altar do sacrifício, dentro do santuário, a mesa que continha os pães da proposição, a pia de cobre do outro lado, do candelabro, o altar do incenso, no lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote ia uma vez por ano, a arca do concerto, os querubins da glória, que ficavam de frente para o outro, dentro da arca, a medida do maná que os hebreus recebiam diariamente, uma medida para aquele dia, que não podia ficar para o dia seguinte, mas como prova, dentro da arca havia uma medida de maná que certamente não apodrecia, não se estragava, estava lá como testemunho daquilo que Deus havia feito. Havia também a vara de Arão, que diante dos desafios de Coré, Datã, Abirão tinha florescido, e assim, lembram, Nadab e Abiú morreram porque levaram fogo estranho para dentro do santuário, estavam mamados, não é? Tinham bebido, enfim, e entraram precipitadamente e morreram dentro do santuário. Fizeram o que não devia fazer, ou seja, tudo que dizia a respeito ao santuário havia um grau de santidade, porque Deus havia santificado aquele lugar para ali se fazer presente
para que o povo visse a manifestação da sua glória através de tudo aquilo que era feito dentro da tenda da congregação. Bem, e a Bíblia diz em Hebreus que aquilo não era a imagem exata do que estava sendo visto ali, mas a sombra de bens futuros. Tudo isso era realmente santificado, como por exemplo o incenso aromático, o estoraque, que era feito com o estoraque, com o gálbano, a onixa, enfim, os 4 elementos que se utilizava e que não podia alterar essa receita, não podia ser usado para outra finalidade. Então tudo aquilo era regradamente santo e santificado para o serviço do Senhor. O mesmo não acontece nos dias de hoje. A igreja, desde o princípio, para se reunir, não precisa de um prédio, por início. Não precisa de um prédio, tanto que Jesus pregou todo o tempo da sua vida, a maior parte deles, nas montanhas, nos mares, na beira do mar, da Galileia. Os apóstolos, como Pedro, como o discípulo, como o diácono Felipe, pregou em Samaria, pregou lá no caminho de Gaza, que estava deserto para um único homem, não tinha templo construído, não tinha púlpito, não tinha microfone, não tinha nada, mas tinha o coração cheio de amor e do poder do Espírito de Deus. Pois bem, o que acontece hoje é que as pessoas dão um toque demasiadamente santo para as peças que existem dentro de um templo, de uma igreja, como o púlpito, por exemplo, em que insistem em dizer que o púlpito é o lugar santo da igreja. Não, santo deve ser aquele que ocupa um lugar no púlpito, porque o dia que a igreja sair daquele local, o que vão fazer com o prédio, demolir, alugar para uma oficina mecânica, para bar, seja lá o que for, tudo aquilo que está lá continua sendo, ele não exprime em si qualquer coisa de santidade. Muito bem, explicado isto, nós vamos um pouco mais à frente, é onde eu quero também chegar. Na atual situação em que a gente vive, quando prevalece em muitos cantos, até em muitas chamadas igrejas, o chamado sincretismo religioso, que é uma mistura de cultura religiosa que há neste país, a gente vê e assiste de tudo. Eu quero lembrar que o Haiti foi governado por Maurice Duvalier, chamado Papa Doc, por 30 anos pelo menos. E a maneira como ele dominava o povo era sob o estigma de voodoo ou voodooísmo. O povo aterrorizado obedecia cegamente a Maurice Duvalier, que saiu lá do Haiti, que morreu, depois deu lugar ao seu filho, o Baby Doc, e, enfim, dominou por tantos anos aquele povo, cujo resultado se vê hoje a desgraça, uma vida extremamente difícil. Recentemente mataram o presidente, a pobreza, a miséria tomou conta daquele país que não se levantou mais até agora. E tudo isso deva-se realmente ao seu ditador. Pois bem, hoje é comum em muitas igrejas, né, as pessoas falarem sobre demônios, diabo. Às vezes eu escuto pregações, que eu não chamo de pregação, em que a pessoa não faz uma referência ao nome de Jesus, mas a diabo, e dá os nomes deles, né, Zé Pilintra, Tranca-Rua e outros mais. Eles conhecem isso de cor e sempre estão relacionando as dificuldades que alguns membros das igrejas passam com a ação de um desses demônios por aí, o que não é verdade. Paulo disse em relação a Satanás: nós não ignoramos os seus ardis. Paulo sabia como é que ele atuava no sistema mundano que aí está. E Jesus disse: aí vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. E quando você lê as cartas de Paulo ou de Tiago, você percebe que não há, raramente, a não se salvo uma ou outra referência para se falar
no diabo. Raramente. Por que as pessoas não atentam para o que está escrito na Bíblia, e ao invés de tentar manter o povo debaixo do pavor, do medo? Porque quando você diz, quando se diz de cima de um púlpito, de qualquer entidade religiosa por aí, que tem obra de macumbaria, tem obra de feitiçaria e que a pessoa está sofrendo e que eles vão expulsar aquilo e você faça isso que Deus vai limpar a sua vida, vai virar a sua página. Essas coisas todas estão submetendo as pessoas debaixo do medo das feitiçarias, das macumbarias, coisas das quais fomos libertos pelo poder da palavra do Senhor, quando recebemos a purificação dos nossos pecados, pela crucificação de Cristo, pelo sangue que Ele derramou no Calvário. As coisas velhas se passaram. E João diz na primeira carta, na primeira epístola, que aquele que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Lembramos-nos também dos altares levantados por Balaão, a pedido de Balaque, e que depois de tanto abençoar, ao invés de amaldiçoar como Balaque queria, ele acabou dizendo, pelas reprimendas recebidas do Senhor, contra este povo não vale encantamento. Então o que eu quero dizer para vocês, membros de igrejas, pastores, não aceite pregador que fala dezenas de vezes de diabo, satanás, de demônio, não sei o que lá, tira o camarada do púlpito, manda descer, e não convide gente assim. A Bíblia é rica em mensagens. Ou a pessoa conhece a Bíblia e prega a palavra de Deus como ela é, ou passe bem, meu amigo, vá cantar no outro terreiro. Ame o seu povo, porque o pastor que permite que um sujeito fique falando em diabo, demônio, 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 em um culto e uma pregação, não tem amor à igreja, não tem amor ao rebanho. Ensine a palavra de Deus como ela é. Chamam-na, intitulam-na de muitas maneiras, adjetivam de muitas maneiras, a inerrante palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. Só que essa palavra não aparece na maioria desses pregadores modernos hoje. Tanto que o que fazem comumente é pegar um texto do Antigo Testamento, isolar esse texto e tentar convencer as pessoas de que elas serão saradas, curadas, ficarão com a vida melhorada, porque Deus vai fazer exatamente assim, e a gente sabe que não vai fazer nada disso. Estou cansado de falar essas coisas. Deus não vai fazer nada disso. Ora, a maior preocupação da parte de Deus é com a salvação das almas. Estamos no final dos tempos. Então, que se pregue a palavra, disse Paulo, insta em tempo, fora de tempo, e dizia ele, vai chegar um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Estamos vivendo exatamente esse tempo hoje. Não suportam a sã doutrina. Então, entre o santo e o profano, eu fico no meio. Nada de profano, nada de extremamente, de exageradamente santo, mas dentro de uma vida equilibrada. Paulo, quando escreveu aos Romanos, lá no capítulo 12, diz, quero, portanto, irmãos, que ofereçais os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto com entendimento. E as pessoas precisam compreender de uma vez por todas que a igreja, eu não recebo o Espírito Santo assim, isso não existe. E que de repente eu não sei o que está acontecendo comigo, eu perdi a razão, a noção e agora o Espírito de Deus vai trabalhar na minha vida e falar o que bem precisa falar, o que quer ver. Essas coisas não acontecem. Não se confunda o dom da profecia, não se confunda o dom ministerial de profeta com essas coisas que estão fazendo por aí. Guarde-nos o Senhor, e você, pastor, é responsável pelo rebanho. Ensine a palavra de Deus, pregue a palavra e não permita que estas coisas, esses exageros. Dia desses, conversando com um amigo, ele falou com o pastor e o pastor disse, olha, isso é o tranca-rua que está fazendo tudo isso aí. Quando eu expliquei as razões pelas quais aquilo estava acontecendo na casa dele, ele olhou para mim com um olhar meio estupefato, né? Estou ouvindo isso. Realmente, a pressão econômica muitas vezes traz conflitos para dentro de casa que não tem nada a ver com o diabo. Então, esses problemas precisam ser
administrados de maneira inteligente, com calma, com oração, com leitura de Bíblia, porque a palavra de Deus tem conselho para todos nós, de todas as formas, em qualquer área da nossa vida. Portanto, fique com Deus e fique dentro do caminho do equilíbrio. Nada muito para a direita, nada muito para a esquerda. Siga o caminho e você não vai errar o alvo. Grande beijo. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.